Fala Brasil! O Elton Ferreira com vocês. Vamos dar início a mais uma aulinha e nessa aula a gente vai falar aí dos principais indicadores econômicos, tá? O que são os indicadores econômicos? Os indicadores econômicos são índices, né, que ajudam a medir aí o desempenho financeiro de um país, tá? Eles nos mostram assim a temperatura do mercado para que você possa tomar aí as melhores decisões sobre os seus investimentos, sobre o momento de investir. Esses indicadores vai estar mostrando se é bom, né, para você montar um novo negócio ou se é melhor você guardar o dinheiro para situações futuras. Esses indicadores eles nos mostram, né, como que está o desempenho, né, de um país naquele momento. E a gente vai falar de diversos indicadores, tá? Geralmente, pessoal, quando sai algum relatório sobre esses indicadores, é um momento de muita volatilidade no mercado. E pode acontecer o que a gente chama de shakeout. O que é o shakeout? Shakeout é o balanço, shake, né? Shake é de balançar. Então o shakeout pode ser um balanço do mercado. Sempre que sai um relatório, veja bem, relatório não é notícia, tá? Relatório é um relatório de desempenho de um país, tá? Não confunda relatório com notícia. Eu não opero notícia, mas os relatórios são super importantes, porque ele pode dar um direcional para o mercado financeiro, ele pode dar um direcional para as ações do mercado, ele pode dar um direcional na sua posição, né? Se você está comprado ou se você está vendido. Então os relatórios são muito importantes. E lembre-se disso, em momentos de relatórios, o mercado pode sacudir muito. Primeiramente a gente vai entender o que são cada relatório, né? Os indicadores ali mais importantes. E aí posteriormente, mais para frente eu vou mostrar para vocês onde que vocês vão saber o dia, o horário que vai sair esses relatórios, para que vocês possam estar prevenidos, né? E muitas das vezes até fora do mercado, nesses momentos de shakeout. Eu, por exemplo, né, eu não gosto de operar shakeout. Quando eu vejo que vai ter um relatório importante, eu prefiro encerrar minha posição, né? Se eu estiver fazendo algum day trade, eu prefiro encerrar a minha posição ali. E depois que passar o shakeout, aí sim eu pego o direcional do mercado, né? O mercado gostou do relatório, né? E aí ele deu indícios ali, mostrou pra gente que vai continuar subindo. Eu vou lá e continuo subindo com o mercado. O mercado não gostou do relatório, das informações de desempenho que saiu, e o mercado começou a cair. Beleza, eu vou lá e entro junto com o mercado depois, né, que já saiu aí as informações dos principais relatórios, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre relatórios, depois a gente fala sobre operacional, tá? Vamos falar aí primeiramente sobre INPC. O que é o INPC? Essa aula vai ser um pouquinho mais extensa, tá, gente? Porque tem bastante relatório. Vamos lá. Então vamos lá. O INPC é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. E o objetivo dele é o quê? Corrigir o poder de compra ali das pessoas. Então, que são assalariadas ali. Esse é o INPC. E o IPCA? Ele é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, tá? Ele é utilizado ali para estar medindo a inflação do país. Esse índice, né, que é o IPCA, ele é composto por uma cesta de produtos e serviços que são comercializados no varejo. Então nesse índice eles vão estar ali comparando o preço médio necessário para você estar comprando itens, né, de uma determinada cesta com períodos anteriores. Então, ou seja, essa cesta de produtos no mês passado dava para comprar o que com esse valor, e esse mês o que está dando para comprar? Quanto que eu estou gastando para comprar esses mesmos produtos do que eu comprei no mês passado? Quanto que eu estou gastando esse mês? Né? Então o IPCA ele vai estar fazendo aí essa comparação desses itens, né? Dessas cestas. Um outro indicador, né, que também é muito importante é o IGPM. Tá? O que é o IGPM? É o Índice Geral de Preço. Então o IGPM ele mede o movimento dos preços de forma geral.
né? Diferente do IPCA, que é uma cesta de produtos que mede só aqueles produtos específicos dentro da cesta. O IGPM, ele já mede o movimento dos preços de forma em geral, né? Ou seja, a inflação nas mais diferentes atividades econômicas. Esse índice do IGPM, ele é muito utilizado para estar corrigindo preços, né? Nos valores de contrato de aluguel, de telefonia, prestação de serviços, corrigindo preços da energia elétrica. Ou seja, é um indicador econômico, né, que mede os preços de forma em geral e ele vai te dar ali um resultado que é a inflação, a deflação daquele momento. E com isso as pessoas, né, as indústrias vão corrigir seus preços de acordo com aquela inflação ou com aquela deflação. Um dos indicadores também um dos mais importantes, né, e esse talvez você tenha ouvido falar com mais frequência, é a Selic, né? O que é a Selic? A Selic, ele é um sistema especial de liquidação e custódia. É a taxa básica de juros, né? Ela é que influencia aí nas taxas de juros do país, como taxa de empréstimo, taxas de financiamento, taxas de aplicações financeiras. Lembra lá da aula de juros que a gente comentou, né, sobre taxa de juros? Então, é exatamente essa taxa, a taxa Selic. Outro indicador, né, que você também já deve ter ouvido falar é o PIB, né? O que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto, tá? E ele mede o crescimento, né, o desenvolvimento ali de um país através de relatórios que mede bens de serviços produzidos no país. Ou seja, é tudo aquilo que um país produziu. Esse é o PIB. Guardou aí? Anotou? Produto Interno Bruto, que mede ali o crescimento, né, o desenvolvimento de bens e serviços, né, produzidos no país, ok? Balança comercial. Vamos falar aí sobre balança comercial. Tá? O que é a balança comercial? Balança comercial, ela é um saldo, né, de importação e exportação. Então, assim, se a gente exportou mais, a balança é positiva. Se a gente importou mais, a balança ela é negativa. Por quê? Porque quando a gente exporta, quando a gente manda produto para fora, isso quer dizer que nós vendemos mais, ou seja, nós mandamos mais mercadoria para fora e automaticamente entra mais dinheiro no nosso país. Agora, quando a gente importa muito, né, quando a gente importa muita mercadoria, o nosso dinheiro, né, vai para fora. E tudo que um país quer é o quê? Trazer o dinheiro de fora para cá. Até mesmo por quê? Porque a lei da oferta e da demanda. Se tem muita gente procurando por real, ou seja, eles precisam trocar dólar por real, isso vai fazer com que o real valorize, né? Muita gente procurando, né, o real, isso vai fazer com que o real se valorize diante do dólar. E se o real valoriza, né, isso é bom para a nossa economia. Então tá aí a importância, né, da balança comercial. Então, balança comercial é o saldo, né, da exportação e da importação. Onde quando a gente exporta mais, a balança é positiva e quando a gente importa mais, a balança é negativa, beleza? Vamos falar agora sobre dólar, tá? Dólar também é um indicador econômico, né? Um dos mais fortes aí do mundo, tá? Por que ele é um indicador econômico? Porque a entrada e saída de dólar num país, né, ela pode afetar o cenário econômico por causa da taxa de câmbio, que vão se valorizar ou desvalorizar a moeda nacional. É exatamente isso que eu falei, né, no indicador anterior, na balança comercial. E mais uma vez entra aí o que? Oferta e demanda, né? Muita gente procurando real, querendo comprar real, né? Trocar dólar por real vai fazer com que o real se valorize diante do dólar. E o dólar é a moeda mais forte do mundo. Então, quando a nossa moeda se valoriza diante do dólar, isso é muito bom, né, para o país. E de verdade, cara, observar as flutuações do dólar em relação ao real pode fazer toda a diferença aí nas tomadas de decisões dos seus investimentos, tá? Vamos lá para mais um indicador. Vamos falar aqui do DI e do CDI. O que é o DI? DI é Depósito Interbancário, tá? E o CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário.
E o que esse indicador mede, né? Esse indicador ele serve para observarmos o que? A taxa de juros de empréstimo entre bancos. Diariamente, sempre tem um banco pegando dinheiro emprestado com o outro, né? E a taxa de juros deles não é a mesma taxa de juros nossa. A taxa de juros deles é o DI. E esse indicador ele é muito poderoso, tá? Ele é muito poderoso porque o que é o normal? O normal é a taxa de juros, né, no curto prazo ser menor do que no longo, tá? Então, assim, se um banco pegou empréstimo para 30 dias, a taxa de juros é pequena, porque o prêmio pelo risco é pequeno, ok? O risco que ele está tomando é um risco pequeno, é um risco só de 30 dias. Agora, quando essa taxa de juros, né, quando essa curva de juros se inverte, ou seja, quando no curto prazo os juros é maior do que no longo, isso mostra para a gente o quê? Um risco gigante no curto prazo. Olha a importância disso. A iminência de uma crise econômica. Ou seja, quando o empréstimo para 30 dias os juros está mais alto do que os juros no longo prazo, isso mostra que o cenário hoje do país não é muito favorável. Estamos diante de algum problema, de uma crise, de uma grande crise econômica. Porque não faz sentido, né, os juros para 30 dias ser maior do que os juros para 3 anos, por exemplo. Ou seja, ficar de olho nessa taxa de juros, a gente consegue identificar até crises econômicas que estão por vir. Esse aí é o DI e o CDI, Depósito Interbancário e Certificado de Depósito Interbancário. Tudo que acontece aí nos Estados Unidos se reflete de alguma forma na economia de outros países, né? Então, assim, o payroll ele é um indicador econômico dos Estados Unidos. Então, o mundo inteiro, né? Os governantes do mundo inteiro estão de olho aí na divulgação desses relatórios, tá? Então, vamos lá. O que é o payroll? Payroll, ele é a folha de pagamento não agrícola, tá? E esse indicador, ele representa toda a força de trabalho dos Estados Unidos, tá? Excluindo ali os trabalhadores do agro, tá? Ele é divulgado sempre na sexta-feira. E essa folha de pagamento não agrícola, né, o payroll, ele é um relatório ali que contempla informações fundamentais, tá? Para a definição política ali e econômica do governo. Por quê? Porque dentro desses relatórios, né, pode-se destacar ali o quê? A geração de emprego, a taxa de desemprego média. Tudo isso você vai conseguir ver dentro do relatório. Você não, né? Eu digo assim, os governantes, né? E aí eles conseguem tomar decisões sobre como está ali o desempenho do país em relação a emprego, desemprego, ok? Esse é o payroll. Você vai ouvir falar muito de payroll. Folha de pagamento não agrícola. Ou seja, todos os trabalhadores, né, de carteira assinada, exceto os do agro. Um outro indicador muito importante, né, é o Retail Sales. O que esse indicador mostra? Ele mostra a venda no varejo, né? Então ele vai medir ali o que? O desempenho das vendas diretas, né, ao consumidor. Ou seja, se o consumidor está consumindo mais, isso aí vai mostrar o que? Vai mostrar um aquecimento da economia. Ou seja, a economia está aquecida, eles estão consumindo mais. Assim como uma redução nesse índice, ele pode apontar o que? O desaquecimento, tá? Então, Retail Sales, né, é o indicador de vendas no varejo, muito importante também. PMI, você vai ouvir falar muito aí de PMI também. O PMI ele avalia o que? As atividades das indústrias, né? As indústrias elas fornecem ali importantes relatórios, né, com importantes informações sobre o volume de produção, sobre o emprego, sobre o estoque e demais aspectos que permite ali analisar a saúde econômica, né, das indústrias. Geralmente o PMI, né, eles são registrados numa escala de 0 a 100. Quando
os valores ficam acima de 50, isso representa uma expansão da economia. Quando o valor fica abaixo de 50, isso sinaliza ali uma contração da economia. Então, o que o PMI analisa? O que ele mostra para a gente? O desempenho, né, a atividade das indústrias e serviços de um país. Volume de produção, emprego, estoque e várias outras coisas. Vamos falar agora do PPI. O que é o PPI? O foco do PPI são as mudanças de preço sobre a perspectiva dos produtores. Veja bem, olha só, não é sobre a perspectiva dos consumidores. É um relatório que mostra a mudança de preço sobre a perspectiva dos produtores. Quando o PPI aumenta, isso reflete o quê? Na alta de preço dos produtos e serviços, ou seja, os produtores estão tendo um aumento no custo de produção, ou por alguma estratégia de vendas, né, das empresas, os produtores têm a perspectiva de aumentar ou diminuir o preço. E se os produtores estão querendo subir o preço, o que isso indica? Alta da inflação, ou seja, é uma pressão inflacionária. Então o PPI ele é muito importante para o país, né, já se precaver. O que os produtores, qual a perspectiva dos produtores? Se eles estão querendo subir preço, isso pode gerar uma inflação. E se gerar uma inflação, nós que somos governantes, né, digo assim, o governo, né, os governantes precisam já analisar a forma de conter essa inflação. Então é muito importante esse relatório. Aliás, todos esses relatórios aqui são importantes, tá? Todos eles, esse aqui, são os relatórios mais importantes que eu estou passando aqui para vocês. Tem também o relatório de CPI. O que é o CPI? É o Índice de Preço ao Consumidor. Ele é considerado ali o principal índice de inflação dos Estados Unidos, tá? Assim como o IPCA é do Brasil. O IPCA é o índice de inflação do Brasil. Ele mede a inflação do Brasil. E o CPI mede a dos Estados Unidos, tá? Então esse índice ele vai refletir o quê? A variação de uma cesta de produtos e serviços, que estão divididos ali em 8 grupos, né? Alimentos e bebidas, vestuário, transporte, educação, comunicação, recreação, dentre outros bens e serviços ali. Então, CPI ou CPI, né, vai medir ali o índice de preço ao consumidor, a inflação dos Estados Unidos. Beleza? Espero ter contribuído aí com vocês, para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre os principais indicadores econômicos aí de um país, né? Falamos aqui um pouquinho dos indicadores do Brasil e também dos Estados Unidos, né? Esses aqui que nós falamos nessa aula aqui são indicadores aí dos Estados Unidos, que automaticamente influencia em todos os países, né? Todos os países estão com os olhos voltados para os Estados Unidos, porque ele é a economia global. E não se esqueça, tá? Os dias, o dia de divulgação desses relatórios e os dias que antecedem, né, a divulgação desses relatórios são dias de muita volatilidade no mercado, ok? Então tome muito cuidado aí, porque pode e vai acontecer o que? Falei na aula anterior, o shakeout, o balanço do mercado, o preço sobe, o preço cai, indecisão. Umas pessoas acham que o relatório foi bom, outro acha que foi ruim. Isso vai sacudir o mercado. Vocês vão ver, tá? Quando vocês estiverem dentro do mercado e sair um relatório desse. E aí está a importância de você saber dia, horário e o que esse relatório significa e o quão ele é importante, o quão ele pode balançar os preços dentro do mercado financeiro. Mais para frente eu vou estar mostrando para vocês, na hora que a gente for começar a fazer as nossas análises de mercado, eu vou mostrar onde que vocês analisam esses relatórios, onde que vem as informações, onde que fala o dia, o horário que vai ser divulgado, para que você possa se precaver, possa até mesmo estar fora desse shakeout, né? É o mais indicado. Isso para quem faz day trade, ok? Beleza? Um forte abraço. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os órgãos regulatórios, para vocês entenderem, né? Quem que regulamenta, como que funciona esse mercado, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que? CVM, Copom, porque você precisa saber, né? Pelo menos o básico
dessas informações. Imagina só você conversando com alguém e aí a pessoa fala, não, porque a CVM... Aí você fala, CVM? O que é CVM? Imagina você dentro do mercado financeiro e não saber quem é a CVM. Imagina só você dentro do mercado financeiro e não saber quem é o Copom. Aí você acha que o Copom é o cara lá da polícia, alô Copom, né? E não é, tá? Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula.